Olá pessoal, não sabemos se vocês também são assim, mas para nós aquelas pessoas que são capazes de fazer coisas incríveis com as próprias mãos são inspiradoras. E não estamos necessariamente falando sobre artistas, escultores ou músicos brilhantes. Chefes também criam obras de arte e construtores e barbeiros também, claro. Algumas pessoas podem achar que a profissão de barbeiro ou cabeleireiro é uma ocupação muito simples e nada criativa. Qualquer um pode cortar um cabelo, não é? Bem, se você é uma pessoa que pensa assim, prepare-se, pois este vídeo certamente fará você reconsiderar a sua opinião. Estes aqui são barbeiros diferentes e que têm uma técnica de trabalho única. Vamos lá! Que ferramentas parecem ser comuns nas mãos de um barbeiro? Tesoura? Claro. Barbeador? Não pode faltar. Uma navalha perigosa? Claro, e é muito elegante. Diferentes pentes e frascos com todos os tipos de produtos. Sim, mas e uma serra? Sério, não estamos brincando, no salão desse cara tem uma serra de verdade e uma serra elétrica também. Mas isso aqui não quer dizer que essas ferramentas sejam usadas para os fins aos que se destinam. Apesar do efeito espetacular, o barbeiro não se arrisca a realmente serrar o cabelo das pessoas. Ainda bem, né? É assustador até imaginar como isso poderia acabar. Mas o hábito de chocar as pessoas só aumenta a popularidade desse cara. De que outra forma ele conseguiria ter estrelas do futebol mundial como seus clientes? Talvez uma serra elétrica que não seja demais. Um dos barbeiros mais incomuns da atualidade vive em Madrid. Tochas e espadas ninjas fazem parte das técnicas únicas que Alberto Olmedo usa em seus clientes. E sim, ele corta os cabelos das pessoas com elas. No salão Alberto Olmedo, o barbeiro usa métodos estranhos, talvez até medievais, mas é dessa maneira que ele alcança o corte de cabelo mais fora do padrão do mundo. A propósito, aquela história de Idade Média são palavras do próprio Alberto. Ele afirma orgulhosamente que usa ferramentas primitivas, mas o resultado do seu trabalho é sempre perfeito. O barbeiro diz que seu método é baseado nas tradições do Renascimento e que as espadas lhe permitem cortar simultaneamente os cabelos dos dois lados da cabeça. Alberto também diz que as espadas ajudam a tornar os penteados mais precisos. Mas como é que ele teve essas ideias? Parece que um dia ele simplesmente se cansou das tesouras e decidiu tentar algo novo. Este cara tem clientes mais ousados que escolhem um corte de cabelo com as garras do Wolverine. Sim, as garras realmente se projetam das mãos de Alberto. Você já imaginou o Logan sendo o proprietário de um salão de beleza? O mais curioso é que não é só o dono desse salão que sabe fazer cortes de cabelo com espadas. Quase todos os funcionários, incluindo a esposa do Alberto, aprenderam a executar essas técnicas. No futuro, o barbeiro planeja adotar lasers de alta precisão também. Esperamos que isso seja uma piada. As tesouras de cabeleireiro da marca Verne foram criadas no final do século passado. Nessa mesma época foi inventada uma nova técnica de corte executada com as duas mãos com essas tesouras especiais. Parece que os cabeleireiros estão segurando um punhado de tesouras comuns em cada mão, mas na verdade são dispositivos especiais inventados e construídos especialmente para um corte de cabelo mais rápido e elegante. As tesouras são usadas tanto juntas quanto separadas. Se você acredita no que dizem os cabeleireiros, e bem, seus olhos, o resultado fica perfeito. É óbvio que para usar uma tesoura Verne e trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo, é preciso praticar muito, mas o efeito que os cabeleireiros fazem em seus clientes não podem ser comparado com nada, só com um corte com fogo. Brincar com fogo é uma péssima ideia, especialmente perto dos cabelos, que podem incendiar-se a qualquer momento. Isso pode ter terríveis consequências, mas o barbeiro turco Kadir Demirel, gerente do Cap Saloon Istambul, na Holanda, conseguiu dominar o fogo de alguma maneira. Ele deixou a tesoura de lado e, em vez disso, pulveriza um líquido inflamável diretamente no cabelo das clientes. Para fazer isso mesmo, pôr fogo. Cuidado, não tente repetir esse truque, ele é realizado por um profissional. As incríveis imagens filmadas no salão mostram que o Kadir usa uma escova nos cabelos enquanto eles ainda estão queimando e soltando fumaça. Segundo o próprio profissional, ele dominou essa técnica quando estudou para ser cabeleireiro na Turquia. Na verdade, o método de corte com fogo é considerado tradicional. Antigamente, era usado para se livrar dos parasitas, bem como para modelar e alisar os cabelos. Afinal, naquela época não haviam secadores de cabelo. Agora, com a ajuda do fogo, Kadir doma os cabelos encaracolados e remove as pontas duplas. Provavelmente resolver fazer esse procedimento não é
é nada fácil, mas o barbeiro garante que seus clientes não têm medo do fogo porque confiam nele, e estamos falando até de crianças. Você acha que já viu todas as opções extremas para cortes de cabelo? Que tal um corte de cabelo com um machado afiado? Sempre bom lembrar, não tentem repetir isso em casa e nem na rua também. É melhor deixar esse trabalho para os profissionais, como o cabeleireiro siberiano Danil Istomin. Ele começou a cortar, ou melhor, machadar o cabelo só porque queria tentar algo novo. Ele diz que já havia procurado maneiras de diversificar o processo em outras ocasiões. Ele, por exemplo, cortou o cabelo das pessoas com os olhos vendados e 2 tesouras ao mesmo tempo, uma em cada mão. Mas isso dificilmente pode ser comparado com um corte de cabelo com um machado. E embora pareça que esse método tenha uma maior complexidade, Danil afirma que é muito mais simples do que um corte de cabelo comum. Com um golpe, se cria o que é feito com 10 cortes de tesoura, explicou ele. O cabeleireiro garante que para um profissional esse método não é difícil, mas para quem está assistindo o processo de corte não é fácil manter o autocontrole. Vai que de repente o machado escorrega um pouco, só nos resta confiar na experiência de Danil e na habilidade de suas mãos. Como se tornar uma celebridade da internet se você tem apenas 6 anos de idade? Bem, você pode gravar alguns vídeos para o YouTube ou você pode trabalhar como barbeiro. Jiang Hong-ki é filho dos donos de um salão de cabeleireiros. Quando o menino completou 4 anos, seus pais começaram a levá-lo regularmente para lá. Talvez eles só precisavam ficar de olho no pequeno, ou talvez os pais notaram nele um talento oculto. Seja como for, ao observar o trabalho dos mais velhos, o menino descobriu que também poderia ser cabeleireiro. É claro que ninguém deu uma tesoura para uma criança tão pequena só porque ele pediu. O garoto começou lavando e secando o cabelo dos clientes, algo não muito complicado, especialmente se uma criança cuidadosa o está fazendo. Pouco a pouco ele passou a cortar cabelos, e logo ficou claro que o garoto, que literalmente cresceu em um salão de cabeleireiros, mandava bem com qualquer corte de cabelo. A princípio os adultos o ajudavam, mas agora Jiang pode atender seus clientes sozinho. Ele é muito responsável com seu trabalho, e graças ao vídeo do salão, o pequeno Jiang se tornou também uma celebridade nas redes. Internautas de todo o planeta dizem que querem cortar o cabelo com ele. Além disso, eles invejam os pais do menino, afinal, a maioria das crianças prefere jogar videogame a qualquer trabalho. Quantas tesouras você precisa para um corte de cabelo perfeito? O cabeleireiro paquistanês Sadiq Ali usa de 11 a 15 tesouras ao mesmo tempo. É provável que você está curioso para saber como é que ele consegue segurar tantas tesouras na mão, mas não temos a resposta para essa pergunta. Provavelmente seus muitos anos de prática ajudam. Sadiq se tornou cabeleireiro aos 15 anos e passou cerca de 5 anos melhorando suas habilidades. No início, ele sentia que as tesouras eram muito pesadas, era difícil fazer com que elas cortassem ao mesmo tempo e não ficassem fora de controle. Por isso, não aconselhamos tentar repetir os experimentos deste barbeiro. Você pode machucar alguém. Sadiq gasta cerca de 20 minutos em cada corte de cabelo com esse método tão incomum. Em 2017, seus serviços custavam apenas $2, mas apesar disso, marcar um horário com ele não é tão fácil. Ele atende apenas 20 clientes por dia, e entre as celebridades que são adeptas desse corte de cabelo em alta velocidade, está a equipe nacional de criquete do Paquistão, por exemplo. De acordo com Sadiq, ele começou a estudar essa técnica incomum de corte de cabelo depois de se inspirar em Zedong Wang, um barbeiro chinês. Usando 10 tesouras ao mesmo tempo, ele estabeleceu um recorde mundial, que foi registrado no livro dos recordes Guinness. Sadiq pôs na cabeça que ele poderia alcançar os mesmos resultados e até surpreendê-los. Pois é, ele não estava enganado. E, por último, um pequeno bônus. Josh Groen não é um barbeiro, ele é um comediante canadense, mas isso não o impediu de aparecer no nosso vídeo. Isso porque Josh inventou uma nova maneira única de cortar o cabelo durante a pandemia. Para manter a distância necessária, ele usou um taco de hóquei. Bem, na verdade a ideia foi do pai do Josh, que se tornou a primeira pessoa do mundo a ter seu cabelo cortado com um taco. Esse parece ser um corte de cabelo que pode ser considerado autenticamente canadense. E sim, tudo o que você está vendo realmente aconteceu. Um taco de verdade, uma máquina de verdade. Foi mesmo o pai de Josh que arriscou seu cabelo em nome da ciência. Se você quiser repetir essa experiência, aqui estão alguns segredos compartilhados pelo comediante. Você precisa se mover com muito cuidado e devagar, movendo a máquina de baixo para cima. Só assim será possível obter o penteado perfeito, mesmo durante a quarentena. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.